Muito bem, pessoal, voltando aqui, vamos nos encaminhando para os últimos trechos aqui dessa primeira aula do curso de Engenharia de Software em Exercícios para Carlos Chagas, ok? Esse curso ainda tem mais uma aula, que seria a segunda parte aqui, né, do curso como um todo, onde a gente vai ver mais assuntos como análise de projeto, testes, padrões de projeto, mas eu não vou colocar numa aula só para não ficar muito grande e muito maçante, certo? Então esses são os últimos trechos dessa primeira aula desse curso, onde a gente vai ver, na verdade, um assunto já conhecido de todos vocês, que é a gerência de projetos, mas que vem sendo cobrado de uma maneira inusitada ultimamente, principalmente em provas da FCC. Muita gente está tendo dúvida e está se confundindo com isso daqui e estudando pelo lugar errado esse assunto daqui. Bom, por quê? Por que eu estou dizendo isso? Eu acho até que eu já expliquei para vocês no início da aula, né? Gerência de projetos, normalmente quando a gente pega aí nos editais dos concursos, ele vem nas seções do edital sobre governança e gestão de TI. Então, normalmente quando a gente vai estudar gerenciamento de projetos, o que é que a gente estuda? A gente estuda o guia de melhores práticas para gerenciamento de projetos, que é o PMBOK. É o que todo mundo estuda, aquelas áreas de conhecimento, os processos do modelo, e normalmente é assim que é cobrado em prova quando vem na parte de gestão e governança de TI. Só que, ultimamente, as últimas provas aí da FCC vêm cobrando gerência de projetos na engenharia de software. Então, você pega lá no edital, ele diz engenharia de software, o que é que vai cair na prova? Aí tem lá assuntos, metodologias de software, processos, RUP, requisitos, UML, orientação a objetos, etc, 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 e gerência de projetos. E aí muita gente estranha, né? Muita gente pensa, pô, gerência de projetos, mas isso daí não é assunto de gestão, isso não é assunto de governança. O que é que ele está fazendo aqui na parte de engenharia de software? Bom, pois é, pessoal, realmente, se a gente for ver, a maioria dos editais traz esse assunto na parte de gestão, mas a Carlos Chagas vem trazendo na parte de engenharia de software. Por quê? Porque os autores da engenharia de software que a gente estuda, Pressman e Somerville, ambos têm capítulos nos seus livros sobre gerenciamento de projetos, ok? Inclusive o Somerville tem vários capítulos, tem uma seção, um macrotópico, digamos assim, que ele chama de Project Management, que é só para falar sobre gerência de projetos. E ele divide em várias partes. Ele começa falando sobre os conceitos básicos de gerenciamento de projetos, depois ele vai para planejamento de projetos, depois vai para planejamento da qualidade dos projetos e assim por diante. Tem vários capítulozinhos sobre gerenciamento de projetos. Assim como o Pressman também. O Pressman tem uma seção mais para o final do livro dele, onde ele só fala sobre gerência de projetos. Então, se você vai fazer uma prova que traz gerenciamento de projetos lá no tópico de engenharia de software do edital, veja, não adianta você estudar pelo PMBOK. Né? Tudo bem que às vezes o edital não especifica direito, mas se o assunto de gerência de projetos veio na parte de engenharia de software, pode ter certeza que é muito provável deles tirarem questões do livro do Pressman e do Somerville. Por quê? Porque o Pressman e o Somerville têm capítulos de gerência de projetos, ok? E é isso que a gente vai ver aqui nessas poucas questões que eu selecionei para vocês. Por que poucas questões? Porque é até difícil achar questão sobre isso daqui, porque é algo que vem sendo cobrado muito recentemente. Basicamente, aí, provas do ano passado para cá, da FCC, que começaram a cobrar esse aspecto aí de gerência de projetos na engenharia de software. Então é até meio ruim de achar questões quando você começa a procurar aí nos bancos de provas, ok? Mas eu trouxe aqui alguns exemplos para vocês. Acho que tem 5 questões aqui, se eu não me engano, que, assim, na verdade, mais importante do que a gente fazer essas questões aqui, pessoal, a gente vai fazer, eu vou explicar tudo tranquilo aqui, tá? Mas mais importante do que isso é vocês saberem estudar isso aqui de forma adequada.
vocês saberem a melhor forma de estudar esse assunto aqui. E aí eu vou mostrar para vocês de onde é que essas questões estão sendo retiradas, acabando aí de uma vez por todas com a dúvida que muitas pessoas estavam tendo aí, me perguntando por e-mail, perguntando na lista, como é que estudava esse assunto aqui, ok? Então vamos lá, olha só. Sobre gerência de projetos, é incorreto afirmar que... Bom, então essa primeira questão aqui, ela é um tanto quanto genérica, tá, pessoal? Ela misturou aqui nas letras diversos capítulos que vocês podem encontrar no Somerville, que eu não vou mostrar especificamente um ponto dele lá, mas vou explicar cada uma dessas letras aqui para vocês. Então vamos lá, a gente está procurando a questão falsa. Letra A. Não existe necessariamente uma relação direta entre o valor cobrado por um sistema e o seu custo de desenvolvimento. Verdadeiro isso daí, pessoal? Verdadeira essa letra A, né? A gente está procurando a falsa. Então, não é a resposta à questão. Por que essa letra A está verdadeira? Que ele está dizendo, não existe necessariamente uma relação direta entre o valor que eu cobro por um sistema e quanto ele me custou para desenvolver. Porque realmente, pessoal, pode ser que isso não seja uma relação direta entre esses dois parâmetros. O Somerville tem um capítulo debaixo dessa seção de gerenciamento de projetos chamado Project Planning, né? Planejamento de projetos. E nesse capítulo, na primeira subseção, digamos assim, desse capítulo, ele fala sobre software pricing, ou seja, precificação de software. Como é que você coloca um preço num sistema que está sendo desenvolvido? É como se fosse gerenciamento de custos do produto que está sendo desenvolvido aí nesse projeto. E uma das coisas que ele fala lá é exatamente isso. Não necessariamente o valor que uma determinada empresa ou fábrica de software cobra por um sistema é diretamente proporcional ao custo que essa empresa tem para desenvolver o sistema. Existem outros fatores que influenciam isso daí. Por exemplo, concorrência. Por exemplo, posicionamento no mercado. Por exemplo, você partir na frente do seu vizinho, das empresas concorrentes suas, para ganhar uma licitação. E aí você acaba baixando um pouco o preço. Por exemplo, fidelização de clientes. O seu produto é novo. Coisas desse tipo. Okay? Então lá no Somerville, no capítulo de Project Planning, se não me engano é o 26º capítulo, daqui a pouco a gente vai ver, tá? Eu vou mostrar para vocês. Ele fala sobre isso, ele fala sobre precificação de software. E o Somerville diz que realmente, não necessariamente, existe uma relação direta, 1 para 1, entre o valor que eu cobro por um sistema e o custo para desenvolver. Nem sempre a equação é o valor que eu vou cobrar é igual ao custo mais o lucro. Nem sempre, pessoal. Às vezes, inclusive, uma empresa pode desenvolver um sistema tendo inicialmente prejuízo, mas no longo prazo aquilo vai ser compensado por uma posição no mercado que ele alcançou, por uma base de clientes que foi fidelizada ou coisas desse tipo, ok? Então, realmente verdadeira essa letra A, não existe uma relação direta. Daqui a pouco eu vou falar mais sobre esse capítulo do Somerville de software, de Project Planning, onde ele fala sobre precificação de software. Vamos ver a letra B. O tempo necessário para a finalização de um projeto é sempre proporcional ao número de pessoas alocadas a ele. É verdadeiro isso daí, pessoal? Ou seja, vamos lá, uma coisa é diretamente proporcional à outra, né? Então, se eu tenho mais pessoas alocadas a um projeto, eu vou demorar mais tempo para finalizar ele? E se eu tiver menos, eu vou demorar menos tempo? Pessoal, não necessariamente, né? Olha só que questão, o que essa letra B está falando. Ele está dizendo que o tempo para eu finalizar um projeto é sempre proporcional ao número de pessoas alocadas a ele? Não, pessoal, não tem nada a ver isso daí. Falsa, essa letra B é a resposta da nossa questão. Eu posso ter projetos com equipes pequenas, projetos de desenvolvimento ágil, por exemplo, que levam mais tempo para serem entregues, por exemplo, depende do planejamento. Equipes pequenas que trabalham durante um tempo prolongado. Ou ao contrário, posso injetar mais pessoas num projeto para finalizar ele mais cedo, que o tempo seja menor. Então,
podem ser inclusive inversamente proporcionais esses dois parâmetros aí. Falsa, letra B. Vamos ver por que as outras estão certas. Entre os fatores que alteram a produtividade de um software estão o ambiente de trabalho e o processo de desenvolvimento. Claro, né, pessoal? Entre os fatores que, vamos lá, que vão alterar o desenvolvimento aí de um software, a gente vai considerar um ambiente de trabalho, por exemplo. Claro, né? Quanto melhor o ambiente de trabalho, mais produtivo eu vou ser. E processo de desenvolvimento também. Dependendo do produto que você está construindo e das expectativas do seu cliente com esse produto, alguns processos são mais adequados do que outros. Alguns processos, por exemplo, tratam riscos mais cedo, se o seu projeto for arriscado. Outros processos já focam em entregar algum produto para o cliente o mais rápido possível. E assim vai. Isso depende do produto, isso depende da expectativa que você tem com esse produto. Realmente, tudo isso afeta a produtividade do desenvolvimento de um software. Letra C, verdadeira, então. Letra D. O preço de um software frequentemente é adequado para se fechar um contrato com o cliente. E as funcionalidades oferecidas são então ajustadas para se adaptar a esse preço. Isso ocorre, pessoal, você meio que trabalhar de trás para frente, ou seja, você tem um orçamento, o seu orçamento é fixo. Você tem, sei lá, R$ 1.000.000 para desenvolver um software. E aí você vai modelar ou planejar as funcionalidades desse software para que caibam e se adaptem a esse preço, a esse orçamento. Isso ocorre? Claro que sim, pessoal. Isso é muito comum. Isso ocorre não só na engenharia de software, como na engenharia civil, por exemplo. Você vai construir uma casa, você vai construir um móvel, você vai chamar um marceneiro, por exemplo, sei lá. Você vai dizer, bicho, ó, você vai chegar para o arquiteto, por exemplo. Cara, você vai fazer esse projeto aí para mim, eu tenho R$ 100.000 para gastar na casa, então você vai fazer um projeto de arquitetura que caiba no meu bolso. Normal isso daí. Isso pode ocorrer com software? Também pode. Você trabalhar de trás para frente. Você tem um preço e trabalha de trás para frente para adaptar as funcionalidades a esse preço. Ok, verdadeira, letra D. Por fim, existem diversas técnicas de estimativa de custos de sistema. E ao se preparar a estimativa de custo, diversas técnicas devem ser utilizadas. Ok, mais uma vez, neste capítulo de planejamento de software do Somerville, que a gente vai estudar daqui a pouco, eu vou mostrar para vocês, existem basicamente duas técnicas de estimativa de custos. A técnica estimativa algorítmica e a de estimativa por experiência ou analogia. Uma se baseia em aspectos subjetivos, né, na experiência do gerente de projetos, e a outra é mais matemática. A gente vai ver essas duas técnicas daqui a pouco, quando eu mostrar para vocês no livro, ok? Então, realmente, existem diversas técnicas de estimativa de custo do sistema. E ao se preparar uma estimativa de custo, você pode, ou não sei se deve, né, mas você pode utilizar diversas técnicas. Letra E, verdadeira. Resposta a essa questão, letra B é falsa, porque o tempo para finalizar um projeto nem sempre é proporcional ao número de pessoas alocadas a ele. Ok. Vamos para a próxima, então. Então, agora, pessoal, eu vou mostrar para vocês exatamente de onde essa questão aí, por exemplo, ela foi retirada. Essa prova é recente, é de 2012, e no edital dela vocês poderiam ver que era cobrado gerência de projetos dessa forma que eu falei para vocês, né? Com esse foco em engenharia de software. Então, vamos lá. Os processos de software são variáveis e de organização específica, determinando dessa forma que os processos de software variem significantemente de uma organização para outra. Porém, devido à sua padronização, é possível prever quando um processo de software em particular conduzirá a problemas de desenvolvimento. Certa ou errada essa primeira assertiva, pessoal? Bom, fiz essa questão já em sala de aula, presencialmente aqui em Brasília. A grande maioria das pessoas errou. Por quê? Porque elas não sabiam de onde essa questão havia sido retirada, ok? Vou mostrar para vocês agora. Olha só, deixa eu mostrar o Somerville aqui para vocês. Tá lá, pessoal. Então, o que vocês estão vendo aí na tela é a página 594 do livro do Somerville, no capítulo 22. Tá lá, Project Management. Tem um capítulo
que fala especificamente sobre gerenciamento de projetos. Só que do ponto de vista de engenharia de software, gerenciamento de projeto de software, é diferente do PMBOK. O PMBOK ele é um guia para gerenciar projetos de qualquer tipo, de engenharia civil, de engenharia de software, de arquitetura, de qualquer tipo que você imaginar. Esse capítulo aqui ele está falando sobre Software Project Management. Olha lá a primeira linha dessa página aí, certo? Então ele está falando gerenciamento de projeto de software é uma parte essencial da engenharia de software. Os projetos precisam ser gerenciados de uma maneira profissional, etc, etc. Ok, eu não vou ler tudo aí. Vocês podem pegar depois o livro de vocês do Somerville para estudar esse capítulo. O que eu estou querendo mostrar para vocês é de onde essa questão que a gente está resolvendo da FCC foi retirada. Então olha só esses trechos que eu sublinhei para vocês aqui em amarelo. Ele está falando sobre metas a serem atingidas aí com a engenharia de software. E ele diz, né? Determinadas metas não são únicas, não são exclusivas da engenharia de software, mas são metas de todo projeto de engenharia, seja ele qual for. Entretanto, a engenharia de software ela é diferente de outros tipos de engenharia em determinadas maneiras, que fazem com que o gerenciamento de projetos de software sejam particularmente desafiadores. É isso que esse trecho que está em amarelo aí em cima para você está falando. E aí o Somerville diz, algumas dessas diferenças são, aí ele cita 3 diferenças aí para vocês. Bom, a primeira assertiva da questão que a gente está resolvendo tem a ver com esse terceiro item aqui do Somerville, ó. Ali embaixo, ó, número 3, pessoal, ele diz o seguinte, processos de software são variáveis e são específicos de organizações. Ok, pegue aí, eu imagino que você imprimiu, né, as questões, pegue aí a questão da FCC, ela começa falando exatamente isso, né? Os processos de software são variáveis e de organização específica. Ok, é exatamente isso que o Somerville está falando. Mas aí ele continua. Os processos de engenharia, de processos de engenharia para alguns tipos de sistemas, como pontes, construções e etc., são bem entendidos. Ok. Entretanto, processos de software variam significativamente de uma organização para outra. Beleza. Pegue aí o seu papel com a questão. É mais ou menos isso que a FCC está falando, né? Tá lá, ó. Processos de software variam significativamente de uma organização para outra. Ok, até aí está tranquilo de acordo com o que o Somerville está falando. Mas ele fecha ali, ó, pessoal, dizendo... apesar de termos tido um progresso significativo na padronização de processos e na sua melhoria, ainda não podemos, de maneira confiável, predizer quando um processo de software em particular é provável a lhe levar a problemas de desenvolvimento. Isso é especialmente verdadeiro quando o projeto de software parte de um projeto maior de engenharia. Ou seja, voltando aqui para a questão da FCC, olha só, ela está falsa, essa primeira assertiva, por causa daquele final ali. Ó. Ela diz, porém, devido à sua padronização desses processos de software, é possível prever quando um processo de software em particular vai conduzir a problemas de desenvolvimento. Falso. Pelo que eu acabei de mostrar para vocês na página 594 do capítulo 22 do Somerville. Ele diz exatamente o contrário. Ele diz o seguinte, apesar de termos tido melhorias significativas na padronização de processos nos últimos anos, ainda não temos uma maneira confiável de predizer, né, de tentar projetar se um determinado processo de software vai conduzir um projeto a problemas de desenvolvimento. Ok? Então o próprio Somerville diz que isso ainda não foi alcançado, apesar de ter essa padronização, ainda não é possível prever se um processo vai gerar problemas de desenvolvimento. Então,
a primeira assertiva está falsa, ok? Beleza. Vamos ver a segunda assertiva, pessoal. Também a resposta dela está lá no Somerville, nessa mesma página que eu mostrei. Os grandes projetos de software são, muitas vezes, projetos únicos. Geralmente, os grandes projetos de software são diferentes de projetos anteriores, nem que seja em um aspecto mínimo. Beleza. Portanto, até mesmo os gerentes que têm grande experiência prévia podem achar difícil antecipar problemas. Vamos lá. Isso também está aqui no Somerville. Voltando para o livro. Olhem esse segundo ponto aí do livro, pessoal, onde ele fala Large Software Projects, né? Ele diz, grandes projetos de software normalmente são projetos que ele chama de one-off, né? São projetos únicos, projeto de uma tacada só. E aí ele continua explicando, grandes projetos de software são normalmente diferentes em algumas maneiras de projetos anteriores. Assim, mesmo gerentes que têm uma grande experiência prévia podem achar difícil antecipar problemas. E ele continua, né? Além disso, mudanças rápidas tecnológicas nos computadores e nas comunicações podem fazer com que a experiência de um gerente se torne obsoleta rapidamente. Ok, é exatamente isso que está sendo falado nesse segundo ponto do Somerville. E voltando para a questão, é exatamente isso que está sendo dito aqui na segunda assertiva. Ok? Mais uma vez, a resposta dessa segunda assertiva está nessa página do Somerville verdadeira. E por fim, como vocês devem estar imaginando, né, o Somerville mostrava 3 pontos, a questão também. O terceiro ponto a gente responde com justamente o ponto que faltou a gente ver lá no Somerville. Também está naquela página. Olha só. Gerentes de projetos de software não podem ver o progresso, simplesmente olhando para o artefato que está sendo construído. Em vez disso, eles dependem de outros artefatos para produzir provas que eles possam usar para revisar o progresso do trabalho. Ok, vamos ver se isso está verdadeiro aqui no Somerville, voltando. Veja o ponto 1 aí do Somerville, pessoal. Ele diz, uma das diferenças para desenvolver software é que o produto é intangível. Ele diz, olha, um gerente de um projeto de construção de um navio ou de engenharia civil, ele pode ver o produto que está sendo desenvolvido. Então, se um cronograma começa a ser atrasado, o efeito no produto é visível. Ele diz, né, partes da estrutura, por exemplo, obviamente não estão finalizadas. Isso é óbvio, o cara vê na frente dele. Mas software é intangível. Não pode ser visto ou tocado. E aí é que vem o que a FCC falou, né? Gerentes de projetos de software não podem ver o progresso simplesmente olhando para o artefato que está sendo construído. Do contrário, eles têm que confiar em outros artefatos para produzir evidência que eles podem utilizar para revisar o progresso do trabalho. Beleza. Então, foi exatamente isso daí, voltando aqui para a questão, ó, que a assertiva 3 aí da FCC colocou para a gente. Verdadeira a 3 também. Então, assertivas 2 e 3 verdadeiras, letra D a resposta dessa questão. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham entendido, então, da onde essas questões estão sendo retiradas. O Somerville, a partir do seu capítulo 22, trata sobre gerência de projetos de software. Ok? Gerência de projetos de software, não é como no PMBOK, que é gerência de qualquer projeto. É do ponto de vista de engenharia de software. E aí ele tem esse capítulo 22, onde ele fala basicamente sobre conceitos básicos de gerência de projetos de software, gerenciamento de riscos e gerenciamento de pessoas. Ok? Existem outros capítulos que a gente vai ver aqui nas próximas questões, que também são abordados no Somerville, outros aspectos de gerência de projetos. Já falei sobre alguns, por exemplo, custos, estimativas, cronograma, por exemplo, no seu capítulo de planejamento de projetos. Vamos fazer questões sobre isso
quando a gente voltar aqui no próximo trecho e aí eu me comprometo a mostrar para vocês de onde elas estão sendo retiradas, ok? Até já.